E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E aqui estamos com mais um vídeo do quadro Super Lista. Hoje é dia 1º de outubro e eu tenho uma grande notícia pra vocês. Vocês pediram, e agora nós teremos vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira. É isso aí, mano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós teremos vídeos novos aqui no canal. Nesses dias, os vídeos serão lançados às 20 horas e 45 minutos, então não percam. E aproveita essa enxurrada de vídeos que teremos aqui no canal esse mês e já se inscreve no canal. Se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Somos quase 600 mil Hunters. Aproveita e dá aquela moral e sapeca o like aqui embaixo. A sua inscrição e o seu like são as coisas que me motivam pra continuar fazendo vídeo todos os dias. Então se inscreve aí, demorou? Bom, e pra gente falar do tema desse vídeo aqui, eu vou começar mostrando pra vocês a história do Dex Star. O Dex é um gato da DC Comics que é um Lanterna Vermelho. Isso mesmo, um gatinho comum que se tornou um integrante da tropa dos Lanternas Vermelhos, que é regida pela raiva. Então, Hunters, tudo começou quando o Dex era um simples gatinho filhote e que estava para a adoção. Ele ficou lá por um tempo até que ele foi adotado por uma mulher. Essa mulher era extremamente bondosa para ele. O Dex se sentia um rei na casa. Recebia carinho, comida, um lugar confortável para dormir e tudo mais. A relação entre o gatinho e a sua dona era de puro amor. Até vemos no quadrinho a mulher chorando e dizendo que a presença do seu bichinho de estimação fez a sua vida muito mais feliz. Mas, infelizmente, durante uma madrugada, a casa onde eles moravam foi invadida por um ladrão e a partir daí tudo começou a ficar da pior maneira possível para o nosso gatinho. A sua dona foi assassinada. E não só isso, os policiais que estavam investigando o caso expulsaram o Dex da sua própria casa. Eles não deixaram ele entrar para que a cena do crime não fosse modificada. Aí, depois de perder a sua dona que ele tanto amava e de ter sido expulso da sua própria casa, o Dex começou a vagar pelas ruas da cidade como um gato vira-lata. Até que ele foi surpreendido por jovens arruaceiros. Eles pegaram o pobre gatinho, colocaram em um saco fechado e o espancaram. Para finalizar, eles o jogaram de cima de uma ponte em direção ao rio. Mas nem tudo saiu como planejado. O Dex estava com tanta raiva que enquanto estava no ar caindo em direção ao rio, o anel dos Lanternas Vermelhos voou até ele e se encaixou na sua cauda. Depois disso, o Dex Star atacou os jovens arruaceiros e ainda foi atrás do assassino da sua dona. No final da sua história de origem, vemos ele deitado sobre o esqueleto do homem que havia estragado toda a sua vida. Além disso, conseguimos ver ele se sentindo bem por ter vingado a morte da pessoa que ele mais amava. Agora temos um outro vilão da DC Comics. O Espantalho é um conhecido personagem das histórias do Batman. O psiquiatra Jonathan Crane utiliza o seu gás do medo para aterrorizar suas vítimas e oponentes, e com isso já deu muito trabalho para o Homem-Morcego. Mas é claro, a sua história de origem é bem triste. Ele nasceu de uma gravidez indesejada. A sua mãe acabou morrendo durante o parto e o pai não assumiu a criança. A sua avó queria matá-lo, ela não aceitava a gravidez da filha, mas a sua bisavó achou melhor mantê-lo vivo. Mas não vai pensando que ela deixou ele vivo porque ela gostava dele ou tinha pena. Ela só fez isso porque sabia que o garoto seria útil para ela. E assim o tempo foi passando e ele foi sendo criado por sua bisavó, que era muito má para ele. Ela tratava ele como um escravo, fazendo ele realizar todas as tarefas domésticas e também trabalhar sozinho sob o sol quente do milharal. Apesar de cumprir todas as obrigações que sua bisavó lhe mandava, ele ainda sofria maus tratos, apanhava e ficava sem refeições. Além de todo o sofrimento que passava dentro de casa, na escola e nas ruas ele sofria bullying dos outros garotos. Ele era muito magro e por isso zombavam dele, o chamando de espantalho, e também o agrediam fisicamente. Certo dia, a sua bisavó encontrou um livro embaixo da cama do garoto. Ela se dizia religiosa e não permitia a leitura de livros de ficção. Dizia que era coisa do demônio. Por conta disso, ela o trancafiou dentro do mausoléu que a família possuía e o deixou passar a madrugada lá dentro. E nesse dia, ele acabou sofrendo um ataque de corvos e ficou traumatizado. Assim, o Jonathan percebeu que o medo pode ser uma grande arma.
O tempo passou e ele se tornou um cientista e psiquiatra, pois achava magnífico as condições do cérebro humano. Ele se especializou na parte do medo e começou a lecionar em uma faculdade, até que ele foi despedido do seu emprego. A partir daí, ele se mudou para Gotham City, utilizou seu conhecimento científico para criar a toxina do medo e passou a atuar como um vilão. E Hunters, o nosso próximo personagem, também faz parte da galeria de vilões do Batman. O Bane é um cara grandão e extremamente forte, mas por trás de todo esse músculo tem uma história de uma criança traumatizada. A história dele começou com a sua mãe sendo presa na penitenciária Pietra Dura, que é a maior prisão de segurança máxima da ilha de Santa Prisca. O problema é que a sua mãe estava grávida dele, e segundo as leis dessa ilha, o seu filho deveria cumprir prisão perpétua pelos crimes dos seus pais. Sendo assim, o Bane nasceu dentro da prisão e passou os seus primeiros anos de vida com a sua mãe, presenciando toda a crueldade daquele meio, até que ela morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Com a morte da mulher, o diretor da prisão mandou colocar o Bane no mesmo espaço que os criminosos adultos, e foi aí que as coisas pioraram ainda mais. Logo na primeira noite, ele quase foi abusado por um dos detentos, porém, um outro presidiário o protegeu. Durante a briga entre o seu molestador e o seu defensor, o Bane é atingido e cai do 3º andar da área de detentos. Com a queda, ele acabou ficando em coma por um mês inteiro. Ao acordar, o seu ódio tomou conta dele. Na primeira oportunidade que teve, ele assassinou o homem que havia tentado violentá-lo. Aí, para puni-lo pelo assassinato, o diretor da prisão o enviou para a solitária, onde ele ficou vivendo em uma condição abaixo do esperado em questão de saneamento e alimentação, o que o forçava a batalhar pela sua sobrevivência. Com a sua reclusão, o Bane começou a treinar e desenvolver sua personalidade agressiva. Ele fazia incontáveis exercícios todos os dias e praticava meditação. Ele ficou nesse lugar por 10 anos completos, até ser liberado da solitária e voltar novamente para a prisão normal, onde agora ele era considerado um mito entre os outros presos por ter sobrevivido por tanto tempo. Acontece que ele foi escolhido para ser cobaia de um experimento, onde injetaram nele diversas variedades de esteroides. Os seus sinais vitais diminuíram ao ponto dos cientistas acharem que ele havia morrido, e por isso o jogaram de cima de um penhasco dentro de um rio. Mas o Bane sobreviveu, escapou das redondezas da prisão e foi para Gotham City, onde se tornou um dos principais vilões do Batman. Agora eu vou falar pra vocês um personagem da Marvel que é um dos mais conhecidos de todos os tempos. A história do Magneto começa em meados de 1930, quando o nazismo estava em ascensão na Alemanha e o personagem ainda era um adolescente. Quando as leis de Nuremberg foram instauradas, o Max Einzelhardt, que é o nome de batismo do Magneto, e a sua família começaram a fugir dos nazistas. Eles fugiram para a Polônia, mas infelizmente foram capturados. A maior parte dos familiares do Max foram assassinados, e os que continuaram vivos foram levados ao campo de concentração em Auschwitz, incluindo o Max, é claro. Lá ele foi obrigado a trabalhar como ajudante dos alemães. Ele era responsável por remover os corpos da câmara de gás e depois os incinerá-los. Durante o seu tempo como prisioneiro, ele acabou encontrando uma garota que ele amava quando mais novo. Ela se chamava Magda. Felizmente, os dois conseguiram fugir de Auschwitz e foram tentar viver uma vida normal. Eles se mudaram para a Ucrânia, mudaram de nome, o Max agora se chamava Eric, e além disso se casaram, compraram uma casa e, para finalizar a alegria, a Magda engravidou da primeira filha deles. A garotinha nasceu e foi batizada com o nome de Anya. E tudo estava indo muito bem até que uma desgraça aconteceu. O Max, que agora se chamava Eric, tentou negociar com o homem uma questão de trabalho, mas acabou sendo roubado. Por conta da raiva contra esse homem, os seus poderes se manifestaram e ele atacou o cara, que se sentiu ameaçado e devolveu o dinheiro. Acontece que quando chegou na sua casa, ele viu que a sua moradia estava em chamas. Ele correu para tentar salvar a sua esposa e filha. Ele achou a Magda primeiro e a levou em segurança para fora da casa.
O problema é que quando ele tentou voltar para dentro da casa para salvar a sua filha, ele foi impedido e espancado por vários homens que ficaram sabendo que ele era mutante e resolveram atacá-lo. Como resultado, a sua filha acabou morrendo queimada no incêndio. Com uma fúria enorme, o Magneto matou todos aqueles que o impediram de salvar a sua filha. O problema maior é que a Magda viu tudo, ficou com medo do Eric e acabou fugindo dele. A partir daí, o ódio que o Magneto possuía sobre os humanos aumentou ainda mais, e ele decidiu de uma vez por todas que nunca mais iria sofrer nas mãos de pessoas que queriam feri-lo. O Coringa também tem uma origem contada em uma HQ e com certeza merece estar aqui nessa lista de origens mais tristes dos vilões. Na famosa HQ A Piada Mortal, nós vemos como tudo começou na vida do insano palhaço do crime. Na verdade, ele era um homem comum. Ele trabalhava como comediante, mas toda vez que ia se apresentar, ele ficava muito nervoso, errava as piadas e por isso acabava não sendo engraçado. Por conta do seu fracasso, ele não estava conseguindo arranjar emprego. E o pior é que a sua mulher estava grávida e ele não tinha dinheiro para sustentá-los e nem para pagar o aluguel de onde eles moravam. Desesperado, ele acabou fazendo um negócio com o crime organizado para conseguir dinheiro. Porém, antes de realizar o seu primeiro assalto, a sua mulher sofreu um acidente doméstico com um aquecedor de mamadeiras, que explodiu e acabou matando ela. Desolado, ele não queria mais cometer crimes, afinal, ele não achava isso certo. Ele só queria fazer isso para dar dinheiro para sua família. Mas os criminosos não permitiram que ele abandonasse a missão e fizeram ele assaltar uma indústria. Fantasiado de capuz vermelho, ele acabou se assustando quando o Batman o pegou no flagrante durante o roubo. Aí, acidentalmente, ele caiu em um tonel de produtos químicos. Por conta disso, sua pele ficou branca, sua boca bem avermelhada e seus cabelos ficaram verdes. E o pior de tudo, sua insanidade tomou conta e ele se tornou o perigoso Coringa. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Mas e aí? Me conta aqui nos comentários qual vilão você achou que teve a origem mais triste. Comenta aqui embaixo também se você lembrar de algum outro vilão que possui história triste e que não está aqui nesse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera!